Que alegria estar de volta com a lição número 10, nesta semana especial. Já estamos quase no final de um trimestre. Com certeza fomos abençoados com as mensagens de Apocalipse, especialmente capítulo 14. Já estamos na segunda mensagem angélica, que fala da Babilônia. Caiu a grande Babilônia, que deu de beber do vinho da sua ira, da sua prostituição a toda a humanidade. Então nós estudamos isso na semana passada um pouquinho, e hoje nós vamos entrar mais especificamente nos principais erros da Babilônia religiosa, que é essa união mística de religiões que transgridem a lei de Deus e que transgridem também, que atentam contra o próprio sistema bíblico de salvação. Quais são essas, digamos, doutrinas erradas que evidenciam Babilônia, né? O Apocalipse fala de o vinho de Babilônia, né? O que é o vinho de Babilônia, né? São suas falsas doutrinas, né? E ela tem dado ao mundo um falso sábado, por exemplo, em lugar do sábado do quarto mandamento. Tem repetido a falsidade que Satanás proferiu pela primeira vez a Eva lá no Éden, né? Ela sustenta uma doutrina equivocada chamada imortalidade natural da alma, né? Então, tudo isso precisa ser bem evidenciado aqui. Então, vamos começar com um dos primeiros enganos desta Babilônia mística do tempo do fim, né? Este engano é a chamada imortalidade da alma. Se você prestar atenção nas religiões, há algo que atravessa quase a totalidade das religiões cristãs e até as não cristãs, que é um conceito de imortalidade da alma, ou seja, o indivíduo morre, mas não morre, a sua alma fica vagando por aí, ela vai para o céu, vai para o inferno, vai para o purgatório, ela transmigra, ela reencarna, essa alma reencarna, uma nova pessoa e tal. Esse é um conceito que não é puramente bíblico, que foi trazido do mundo lá, dos gregos e de outros mais que acreditavam na imortalidade da alma, né? A Bíblia diz que o homem é mortal e que alma é, na verdade, a junção de tudo que nós somos. A pessoa é uma alma. Não existe uma entidade, um vapor que sai de dentro do ser humano e fica vagando por aí e beliscando no pé da cama alguém. Não. Na verdade, você tem aqui uma clareza. A Bíblia diz que o ser humano morre, ele vai à sepultura, ele se decompõe. Eclesiastes 12 diz que o pó volta à terra como era, e o espírito, que é justamente o dom da vida, a respiração, o fôlego de vida, volta para Deus. Mas não é uma entidade que fica separada do corpo andando por aí ou fazendo alguma coisa, não. Ele está lá aguardando a volta de Jesus e a ressurreição. Haverá a ressurreição dos justos primeiro e depois a ressurreição dos mortos. Mas esse é um assunto um pouco vasto, mas a grande questão é que esse conjunto de religiões no tempo do fim prega isto, e isto invalida muitos conceitos e muitas verdades bíblicas, né? Invalida, por exemplo, a ideia de que o único imortal é Deus. 1 Timóteo 6,16, né? Acreditar na imortalidade hoje atenta também contra várias outras doutrinas bíblicas, como, por exemplo, a doutrina do juízo. Ora, se eu morro e já vou para o céu ou para o inferno, meu destino já está selado, eu já fui julgado. Então não é necessário de um juízo. Por que vai ter o juízo antes da volta de Jesus? Por que vai ter o juízo durante o milênio? Por que vai ter o juízo final, quando a Nova Jerusalém descer? Não há mais necessidade de juízo, né? A própria volta de Jesus é uma inconsequência, não há uma necessidade, né? Porque se eu já estou no céu, por que Jesus precisa vir e fazer tudo de novo? Não tem sentido, né? A própria ressurreição dos mortos, que a Bíblia fala lá em 1 Coríntios capítulo 15, né, que vem a hora que todos os que se acham nos sepulcros, João 5, 28 e 29, vão ouvir a voz de Jesus e vão ressuscitar. Isso também não precisa, porque eu já estou no céu ou eu já estou no inferno. Quer dizer, veja, essa é uma doutrina antibíblica, né? Em alguns casos, essa questão da imortalidade da alma mexe, inclusive, com a questão da salvação, né? Você toma, por exemplo, se eu reencarno e eu estou sofrendo
consequências do erro de alguém que está num processo de purificação. E muitos dizem, olha, você está sofrendo porque no passado você foi uma pessoa má, você fez isso, fez aquilo, então agora você reencarnou, você agora está expurgando, está se purificando do seu erro, do seu pecado. Olha, esse é um erro também. O único que pode purificar pecados, limpar pecados, é o sangue de Jesus. Então, se eu creio que existe esse tipo de imortalidade da alma e que a alma nunca morre, mas que ela passa de um para outro, eu estou negando também a própria salvação em Jesus. Eu posso me salvar pelas minhas próprias obras. Isso é também um absurdo do ponto de vista bíblico. Enfim, há toda uma discussão aí. Então, esse é um dos primeiros tópicos dentro desse vinho de Babilônia, né? Contém doutrinas e teologias erradas. Um segundo tópico da lição dessa semana é justamente a questão da idolatria, da adoração do sol e a guarda do dia errado. E aí nos leva à questão da adoração do sol, que tem um precedente histórico bastante vasto, né? A adoração ao sol, por exemplo, era notável na religião do Egito, na Síria, na Pérsia e certamente na Babilônia, né? No seu livro A Adoração da Natureza, James Fraser faz uma observação interessante que eu gostaria de ler para você. Ele diz assim, na antiga Babilônia, o sol era adorado desde tempos imemoriais. Ou seja, o que aconteceu na Babilônia real, no Império Babilônico, se repete na Babilônia espiritual no tempo do fim, né? O próprio Israel, em alguns momentos da sua história, também sucumbiu diante desta tentação de adorar o sol, né? Você vai para Ezequiel 8,16, 2 Reis 23,5, fala de gente em Israel adorando o sol, né? Mas o desenvolvimento pleno dessa idolatria de adoração do sol vem quando, por influência do Império Romano, depois de Cristo, e por um sentimento antissemita, anti-judaico, né, os cristãos trocaram do sábado, o dia da criação, o dia estabelecido por Deus, para o domingo, o dia do sol. O próprio nome domingo em várias línguas quer dizer dia do sol, como um dia de adoração, simbolizando uma troca de autoridade, trocando a autoridade de Deus pela autoridade de Constantino, que foi o cara que fez o primeiro edito dizendo que todos os mercadores e os comerciantes deveriam descansar no venerável dia do sol. É o que diz lá o edito de Constantino, que data do ano 321, 7 de março de 321 depois de Cristo. E aí começa todo um desenvolvimento em torno do domingo, adoração do sol. Aí se faz uma ligação hilária até, dizendo, olha, assim como o sol nasce para aquecer a terra, para trazer vida à população, Jesus Cristo também é o sol da justiça, que nasceu, que morreu, mas ressuscitou. Se faz toda uma teologia inventada, engendrada, justamente para justificar a troca do sábado para o domingo, o que acaba sendo de fato um problema. E essa prática dominical, ela não ocorre do dia para a noite, nem da noite para o dia. Ela vai aos poucos sendo validada pela igreja. Então você tem 321 o edito de Constantino, depois você tem 360 o concílio de Laodiceia, que a igreja agora começa a colocar nos seus decretos, e aos poucos vai se distanciando do dia bíblico de repouso, de tal forma que se você fizer uma enquete, uma pesquisa hoje, tem gente dizendo que na verdade o dia de guarda é o domingo. Eles desconhecem a questão do sábado, se distanciou da autoridade bíblica, se distanciou do Criador, né? Mas a Bíblia torna muito claro que o dia de repouso é o sábado. Começa em Gênesis 2, né? E aí vem aquela desculpinha, porque o sábado era só para os judeus. Ué, mas em Gênesis 2, 1 a 3, se estabelece o sábado antes de existir um único judeu aqui nesse mundo. Deus faz o sábado para a humanidade. Jesus repete isso em Marcos 2, 28, quando ele diz assim, o sábado foi feito por causa do homem, do ser humano, e não o homem por causa do sábado. Porque Jesus está retirando dali pesos que os judeus colocavam sobre o sábado. Nós não estamos falando do sábado fanático, nós não estamos falando do sábado dos judeus da época de Jesus, nós estamos falando do sábado bíblico, um dia de restauração, um dia de descanso, um dia de adoração, um dia de reconhecimento ao Deus Criador. É disso que nós estamos falando.
né, e que tem um papel preponderante nesse tempo do fim, nesta guerra entre adoração ao Deus verdadeiro e adoração à besta de Apocalipse 13. Né? Então você pode ler outros textos sobre o sábado na Bíblia, Êxodo 20, de 8 a 11, Isaías 58, 13 e 14, é o verso que diz que o sábado não foi só para judeus, mas os gentios deviam guardar o sábado. Lucas 4,16, que diz que esse dia era guardado por Jesus. Atos 16, 12 a 14, esse dia era guardado pelos apóstolos, né? E, finalmente, Isaías 66, que fala sobre a nova terra, versos 22 e 23, e diz que na nova terra vamos guardar o sábado. Então, nós terminamos com um apelo, né? O Apocalipse 14 fala da queda de Babilônia, né? E o Apocalipse 18 faz um convite. Ele diz assim: saiam dela, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. O que é pecado? Né? Pecado é transgressão da lei, 1 João 3, verso 4. Né? O apelo de Deus é que o seu povo deixe a Babilônia promotora do pecado e antagonista da lei de Deus. Esse é um convite para mim. Esse é um convite para você, que está aí também, tomar a sua decisão de colocar-se ao lado de Jesus. Então, fique pensando nessa mensagem e pense também uma coisa muito importante. Nós precisamos sair de Babilônia. Às vezes a gente pensa que saiu de Babilônia, mas Babilônia não saiu de nós, porque nossas atitudes são as atitudes envenenadas pelo vinho de Babilônia. Que o Espírito Santo nos oriente, que o Espírito Santo nos conduza nessa caminhada. Um abraço para você, semana que vem a gente está de volta.